Estou batendo um papo com a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Senadora, no bloco anterior falávamos sobre o relatório de Jorge Viana do novo Código Florestal e a senhora falava do retrocesso dessa legislação. E eu lhe pergunto, a senhora teve tempo para conversar com o senador Jorge Viana, para expor, ele que já sabia do seu ponto de vista, houve esse tempo hábil para conversar a respeito desse relatório, que no final das contas a senhora acaba taxando como um retrocesso? Olha, o tempo no Senado foi muito curto. A Câmara dos Deputados teve cerca de 2 anos. No Senado foram mais ou menos 6 meses. Então aí a gente já tem uma diferença muito grande. No início do processo, o Comitê em Defesa das Florestas conversou, sim, eu participei dessa conversa com o senador Jorge Viana em algumas oportunidades no Instituto Socioambiental. Nós conversamos, claro que eu levantei as preocupações que eu tinha, e o Jorge, naquele momento, estava na fase de ouvir os diferentes setores. Agora, as questões que eu levantei e continuo levantando não foram contempladas. A questão das APPs, das áreas de proteção. As áreas de preservação permanente continua, tem uma emenda, inclusive, do senador Luiz Henrique, que assegura, sim, anistia, continua mantendo a anistia, e é possível a consolidação de atividades agro-silvio-pastoril em áreas de preservação permanente até 2008. Então, o artigo 225 da Constituição Federal, ele assegura o direito à sociedade, ao cidadão, um ambiente saudável. Com esses mecanismos, nós estamos colocando em risco esse dispositivo da Constituição Federal. Então, as questões que eu levantei, elas são inteiramente coerentes. Elas são coerentes com o documento que eu mandei para o presidente Dilma e para o governador Serra. A senhora defendia que as áreas de proteção, de preservação permanente mantivessem... Que as áreas de preservação permanente possam ser recuperadas, que não se tivesse anistia para desmatadores ilegais. E nenhuma atividade agrícola em suas margens. Nós chegamos a transigir, isso desde que eu estava no Ministério, que no caso do topo de morro, por exemplo, as parreiras, as macieiras e os cafezais poderiam ser dispensados, porque são culturas de ciclo longo, são lenhosas, mas daí a permitir a consolidação de pinos, eucaliptos, pecuária, agricultura, aí já é extrapolar daquilo que é possível mediar para se ter uma solução. Sorte que não se está pedindo coisas que sejam exageradas. Eu ouvi do senador Rodrigo Hollenberg que se tinha conseguido afastar os radicais e ter um texto que agradasse a maioria. Se os radicais são os socioambientalistas, que estão criticando o fato de permanecer a anistia para desmatadores e outros dispositivos que prejudicam a recuperação da reserva legal, que favorecem aqueles que praticaram contravenção sem a observância da lei, se os que estão fazendo essa crítica são os radicais, por outro lado, existem alguns radicais que estão muito felizes, porque ontem o senador Modesarildo Cavalcante, a senadora Cátia Abreu, o senador Moca, vários senhores senadores que são verdadeiros porta-vozes da bancada ruralista, eles fizeram elogios, enfim, contundentes ao relatório. Então, existem alguns radicais que foram afastados, somos nós, os socioambientalistas, as pessoas estão cobrando o fato de eu estar insistindo nessa tese da não anistia para desmatadores. Mas eu coloquei isso num documento para a presidente, ela se comprometeu. Se eu tivesse preocupada apenas com as questões mais periféricas, eu teria colocado isso no documento. Eu coloquei essa questão para a presidente se pronunciar, porque ela é fulcral, ela é fundamental, não é? E enquanto ela não for contemplada, eu não posso fazer uma cara de feliz, não é, para dizer que eu estou contemplada. Aliás, durante muito tempo as pessoas ficavam dizendo que eu era derrotada. E agora as pessoas querem dizer que eu fui vitoriosa. É engraçado, não é? Eu me sinto derrotada mesmo e assinei um artigo na Folha de São Paulo, inclusive com esse tema, isso, né? Assumir a derrota. Por quê? É claro que ser derrotada pelo o deputado Miqueleto é ruim,
ser derrotada pelo Aldo Rebelo é ruim, ser derrotada pelo Jorge é péssimo. Mas o que eu posso fazer? Fui derrotada. Aliás, o senador Jorge Viana disse aqui mesmo no Gazeta Entrevista e deu declarações na imprensa dizendo, olha, a gente vai aprovar um código que seja execuível. Não adianta aprovar uma legislação muito rígida que ninguém vai obedecer. Vamos aprovar aquilo que é possível para o Brasil, para proteger no que a gente puder, mas também para possibilitar ao país que desenvolva sua agricultura, sua pecuária, etc. A senhora discorda plenamente dessa opinião de Jorge Viana? Eu digo que a gente tem que aprovar o código necessário. O código necessário é aquele que protege as florestas, promove o seu desenvolvimento sustentável, cria mecanismos efetivos de implementação da legislação e favorece a agricultura, não por expansão da fronteira agrícola, mas por aumento de produtividade. Existe um grupo que ainda não compreendeu que nós podemos dobrar a nossa agricultura, a nossa produção agrícola, sem precisar derrubar mais uma árvore. Essas tecnologias já existem na Embrapa. Existe um grupo que quer continuar fazendo a competição pelo caminho de baixo. Qual é a competição pelo caminho de baixo? Desrespeito à legislação ambiental, desrespeito à legislação trabalhista e não investimento em tecnologia, inovação, agregação de valor nos nossos produtos. Existe uma visão que diz que é possível fazer a competição pelo caminho de cima, aumento de produção por ganho de produtividade, não por expansão da fronteira agrícola, que nós podemos respeitar a legislação ambiental, a legislação trabalhista e criar um diferencial positivo para a nossa agricultura. Durante o período que eu fiquei no Ministério com o plano de combate ao desmatamento, a gente tinha uma coisa que era muito importante, mostrar que o país estava crescendo, que a pobreza estava diminuindo e o desmatamento também estava diminuindo. Agora nós corremos o risco de ver o desmatamento voltar a crescer. E estão dizendo que é até 2008, mas quem já mudou a lei tantas vezes, quando chegar num determinado período, daqui a mais uns anos, vamos apresentar uma nova lei para mudar novamente, porque não se leva as conquistas legislativas a sério. Eu não estou fazendo um embate pessoal, talvez para mim fosse até mais cômodo, né, fazer uma cara de contente, dizer que afinal de contas eu também fui contemplada e pousar na foto, ter os espaços mais generosos possíveis nos meios de comunicação. Mas eu não estou preocupada com o discurso. Eu estou preocupada é que tenhamos uma prática diferente no respeito às florestas, no respeito ao desenvolvimento sustentável, na busca de alternativas efetivas para que se possa não repetir com a Amazônia o que já se fez com a Mata Atlântica, para que se possa esbarrar o que está acontecendo com o Cerrado, com a Caatinga. Esse é o esforço que o Brasil precisa fazer e não mudar a legislação e comprometer as metas que nós acabamos de assumir em Copenhague há 2 anos atrás. Senadora, ainda sobre esse tema, Jorge Viana postou em seu blog: sou irmão da Marina, mas repito o que já disse a ela. Marina sabe que a aprovação do código é mais um passo para deixá-la sem discurso, pois o país passará a cumprir as melhores regras ambientais. A Marina errou muito ao deixar o PT, tanto que acabou saindo do PV e agora terá sérias dificuldades para criar um partido sem um discurso consistente de oposição. O que a senhora pensa desse comentário? Olha, primeiro que eu não estou preocupada com o discurso e nem estou preocupada com um novo partido. De fato, se a minha preocupação fosse só discurso e partido, eu não teria saído do PT e nem do PV. Porque o problema desses partidos não é o fato de não serem partido e de não terem discurso. São partido e têm discurso, né? O problema é que, num determinado momento, o PT não foi capaz de compreender que a questão estratégica, o desafio desse século é o desenvolvimento sustentável, e o PV não foi capaz de honrar os quase 20 milhões que recebeu da sociedade brasileira quando se recusou a assumir, a realizar o compromisso que havia assumido de democratização do partido. Meu problema não é um discurso, meu problema não é com eleição. Meu problema é que aos 53 anos eu disse que eu queria ser mantenedora de utopias. E eu vou fazer isso, não é? E quem foi que disse que a gente só faz o discurso que ganha voto? Quem foi que disse que a gente só apresenta as propostas que consegue a maioria, a unanimidade? Eu fiquei 16 anos naquele Senado remando contra a maré. Eu fui para o Ministério do Meio Ambiente remando contra a maré.
Eu fiz uma campanha a presidente da República remando contra a maré e hoje eu sou uma cidadã brasileira que não tem partido, que está no movimento que não tem nenhuma ansiedade por criar partido e que quer discutir a política, que estão chamando de nova política, porque há uma crise no mundo inteiro, Alain. As pessoas descobriram que há um centro que está estagnado, no Brasil e no mundo, que faz da política projeto de poder pelo poder, que se une a qualquer um para ganhar o poder. É o que está acontecendo no Brasil e em boa parte do mundo. E aí o presidente Fernando Henrique, ele conseguiu uma síntese para isso. Ele disse, na verdade, o PT e o PSDB ficam disputando para ver quem é que vai liderar o atraso. Porque quem ganha acaba se unindo com qualquer um para poder governar, a tal da governabilidade. E você vê que a política se transformou em algo que pode prejudicar as conquistas que a gente teve. O que está prejudicando o Brasil é o atraso na política. Lamentavelmente. Olha o que acontece com a presidente Dilma, que em menos de um ano já teve que tirar 6 ministros. E os partidos viraram donos de pedaço do poder. Feudos. São donos daqueles nacos. Não importa o que fizerem, muda apenas a pessoa. Mas o partido continua dominando aquele pedaço do Estado. Geralmente os ministérios. E o ministro do Trabalho foi a síntese de tudo isso, quando ele disse que não saía nem a bala. Tinha um sangrar e beber de canudinho. É preciso que a sociedade recupere os espaços públicos para o interesse público e não para o interesse privado dos partidos. Essa é a discussão que eu quero fazer. Eu vou fazê-la com os meios que disponho, que é de uma pessoa que não tem mandato, que não tem estrutura. Né? Porque depois que você tem quase 20 milhões de votos, você pode ir para uma torre ou para baixo de uma tenda. Só que na torre você aparece na janela na hora que mandam, come na hora que dizem que é para comer. Eu preferi ficar embaixo da tenda. Mas embaixo da tenda eu posso sair, olhar para o céu, receber o orvalho, a brisa, o frescor de poder falar com você essas coisas que eu estou falando, sem ficar preocupada com as próximas eleições. Eu estou preocupada mesmo com as futuras gerações. Eu participei de um debate com um deputado da União Europeia, o deputado Daniel Combandi, e ele disse, Marina, você sabe que a nossa geração lutou muito pela democracia, porque a gente imaginava que com a democracia a gente podia construir o futuro que quisesse. Hoje os jovens estão lutando para ter um futuro. É isso que eles estão fazendo na Primavera Árabe, é isso que eles estão fazendo no Chile, é isso que eles estão fazendo na Espanha, em vários lugares do mundo. Há um descolamento dessa política velha, estagnada, de poder pelo poder. E a borda está se movimentando. Há uma borda que se movimenta para encapsular o centro. Eu diria que eu estou na borda, certo? E em um movimento que não tem que ter ansiedade tóxica de ter todas as respostas, e muito menos de essa questão de discurso. Eu nem sei como é que o Jorge disse, qual foi o contexto. Eu não estou fazendo um combate contra ele, Jorge Viana, que é meu amigo, meu companheiro. Você não sabe o quanto foi doído entrar naquela comissão e ver ali, né, que a senadora Cátia Abreu, obviamente, que estava no papel dela, o Assuero estava no papel dele, o Moca estava no papel dele, todos os representantes da bancada ruralista estavam no papel deles, fazendo a disputa, mas eu via claramente que eles estavam se sentindo inteiramente contemplados, né? E eu não podia fazer cara de contente e dizer, olha, eu também estou contemplada. Eu, de fato, não estava. E acho que o senador, enfim, presidente da comissão de meio ambiente, Rodrigo Hollenberg, ele fez a melhor síntese. Nós conseguimos afastar os radicais, mas tinham alguns radicais que estavam muito felizes, porque estavam contemplados. Gente, eu conversei aqui com a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Senadora, nosso tempo está estourado. Obrigado pela tua vida. Obrigada a você. Foi um prazer recebê-la aqui, mais uma vez. Obrigada. Só me responda, para finalizar, a senhora é candidata à presidência da República em 2014? Eu não sei. De fato, não sei, porque eu não vou ficar na cadeira cativa de candidata a presidente. Eu quero discutir a política e essa coisa minha mesmo. Eu não trato as coisas, Alain, como questão pessoal, não é? E até queria dizer isso mesmo. Para mim é tranquilo com o Jorge, eu estou divergindo do texto dele. Mas existem outras coisas que nós temos convergência.
E eu não vou desqualificá-lo porque ele, enfim, não foi capaz de traduzir na prática aquilo que está sendo o seu discurso. Muito bem. Conversei aqui com a senadora, a ex-senadora e ex-ministra Marina. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.